a todos os presentes acá. Muito bom dia a todos os presentes aqui Harlingen, em Harlingen, Texas, Texas, Estados Unidos, aqui na fronteira México. Com México. Realmente, para mim é uma grande bênção poder estar com vocês nesta manhã. De hoje, sábado 6 de dezembro, 2025. Deste ano 2025. Também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, e os que depois estarão vendo e escutando essas palavras de saudações, aqui com parte da noiva do Senhor, os escolhidos de Deus. E em sua vinda receberam a aclamação, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Ontem estivemos vendo como Deus tem estado cumprindo essas etapas de sua vinda em sua descida, porque Ele disse que descerá do céu com aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E vimos a aclamação no precursor, preparando a noiva para receber o esposo. Eis que o esposo vem, sair a recebê-lo. Sai a recebê-lo. E eu não sei se foi nessa mensagem que ele deixou as duas bênçãos para o final. As últimas duas. Agora recordem que ele faz isso por profeta. As três coisas. Ou seja, em sua vinda, ele cumpre essas fases, essas etapas por profeta. E vimos como esse mensageiro celestial, com as boas novas, esteve preparando a igreja noiva nesta etapa celestial. E depois vemos como cumpre a voz de arcanjo e a trombeta de Deus no campo físico, da forma que cumpriu na parte física aqui, nessa dimensão, essa aclamação. Agora vejam aqui em uma porçãozinha da mensagem A Única Esperança dos Eleitos. Ele nos disse a revelação de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus Cristo no Ocidente, na terra da América, vem através do seu anjo mensageiro que estará sobre a terra quando o tempo dos gentios tenha terminado, depois das eras da igreja gentia tenha terminado, depois que as eras da igreja gentia tenha terminado. Então estará sobre a terra o último profeta mensageiro que os seres humanos verão sobre a terra, como o Benjamim dos profetas, com a dupla porção ministerial de Moisés e Elias, das duas oliveiras. Ou seja, que essa manifestação das duas oliveiras, Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, tem que estar na terra para que seja o último. Então, tem que estar manifestado na terra para revelar esse mistério do sétimo selo. E vejam, essa voz de arcanjo e trombeta de Deus ser manifestada na terra para realizar essa obra. Ele não pode realizar uma obra e a obra ser manifestada na terra se ele não estiver manifestado na terra no meio dos seres humanos. Ele não pode fazer uma promessa e não cumpri-la da forma que ele cumpriu em todos os tempos, enviando um mensageiro, porque não fará nada, sempre falamos, não fará nada o Senhor, sem antes revelar os seus segredos a seus servos profetas. Então tem que ter um instrumento. O ser humano é o sócio de Deus,
E tem que ter um embaixador do céu no meio da raça humana para cumprir o que ele prometeu. Não pode invalidar. Não pode negar a palavra. Ou seja, a pessoa não pode ir por cima do programa divino, a maneira que ele já tem no seu programa. E tem que se desligar do sentimento humano que teve para esse profeta que Deus o levou. Se ele levou esse mensageiro, então tem que se desligar desse sentimento humano que, como seres humanos, temos, como quando um ser querido parte, às vezes ficamos aí 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, ainda nos lamentando. Tem que cortar essa conexão sentimental humana e seguir em frente. Ele ou ela já passou a essa dimensão a descansar. Lá estão bem. Os seus dias já terminaram. Você já não pode fazer mais nada por essa pessoa que se foi. E ainda mais se misturar esse sentimento com a parte espiritual, então tem que tomar cuidado, porque poderá estar acrescentando ou tirando a palavra, misturando um raciocínio humano, porque como tem um sentimento aí ainda e não se desligou desse sentimento humano, então poderá ser contado como os que acrescentam ou tiram a palavra, tentando buscar uma forma para justificar esse raciocínio humano, dizendo, é que essa pessoa vai voltar novamente para cá. E se mantém aí nesse elo, com esse elo conectado, pensando em algo que nunca vai acontecer. Ou seja, a parte de cumprir uma profecia que não cumpriu, um mensageiro que se foi não cumpriu, dizendo que ia realizar um trabalho. É porque ele disse. E ficam com isso. Então, quando Deus o leva, que é o maior sinal de que, então, não cumpre nele, porque Deus o levou, e ficam apegados aí. Ficam agarrados aí, e aí cai na parte de acrescentar ou tirar a palavra. Olha como é tão fácil que uma pessoa pode cair nisso, porque pode pensar, não, o que acrescenta é só quando falam algo que não está na profecia e que não foi uma revelação trazida por meio do mensageiro. Porque toda a revelação que Deus trouxe no meio da raça humana é por meio do mensageiro desta era, não pode ser de outra forma. Não pode ter muitas revelações. Deus sempre lida com um. 2 já é multidão. Imagina um montão de pessoas trazendo a revelação. No livro das Eras nos fala disso, onde fala assim, como mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles trazem a revelação para esse tempo. E aí continua falando, 165 das eras, por aí, e também 200 e pouco. Agora vejam como temos que vigiar esse sentimento humano e não nos agarrar e não nos manter com esse sentimento humano quanto a que essa pessoa cumpriria tal ou tal promessa. Temos que nos manter e nos agarrar nas Escrituras que dizem que no fim do tempo, ao escutar a grande voz de trombeta, eles ressuscitariam. Então, onde tem que se agarrar? Na grande trombeta. Para que isso que você deseja, esses que você deseja que volte novamente, cumpra, porque é ante a última trombeta. Então, agarrem na promessa a última trombeta e agarrem nessa voz que estaria sendo falada no fim do tempo. A voz viva, porque Deus é um Deus de vivo, não é um Deus de mortos. Portanto, tem que procurar onde Deus está manifestado, esse Deus vivo, trazendo essa voz de trombeta, para que então eles voltem à terra. Vem? Agora continua dizendo. É o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, com grande voz de trombeta, chamando todos os eleitos através deste anjo mensageiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos transformados.
Quando isso acontecerá? Quando a última etapa da vinda do Senhor, a grande voz de trombeta, tenha sido escutada. Depois virá a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E essa é a única esperança dos filhos de Deus. E aí, por isso que Paulo diz, no final dessa escritura, Paulo diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa é a única esperança para os filhos de Deus, para a raça humana. É essa grande voz de trombeta. Agora vejam, em várias mensagens ele nos falou que estaria na capa, na grande capa catedral. E claro que vai estar na grande capa catedral, na ressurreição. Ele disse em uma das que lemos ontem, ele disse que se o irmão Branham estivesse ali no seu corpo físico, então teria que estar no corpo glorificado. E então aí, no corpo glorificado, vocês vejam, já não teria necessidade de estudar. Se pensassem um pouquinho, já seria ressurreição e já viriam com o corpo glorificado. Nenhum dos mensageiros que vem na ressurreição, e nenhum dos escolhidos que vão ser ressuscitados, vai cumprir essa promessa da visão da capa, porque já não tem limitações nesses corpos. E também não recebe um corpo glorificado para depois morrer. Então começam a procurar escrituras para justificar esse raciocínio humano que está misturado com esse sentimento humano. Agora ele nos disse que ele estaria pregando, e você poderá dizer, bom, então virá a pregar. E não está vendo que é o Espírito Santo falando por meio desse mensageiro. Como quando ele disse, percorreremos do ocidente, virá um cavaleiro em um cavalo branco, percorreremos este sendero, esse caminho, uma vez mais. É uma promessa. Então o irmão Branham virá. E vai cumprir o Apocalipse 19. É o Espírito Santo que está falando, por isso sempre tem que estar olhando atrás do véu. Por isso quando o eunuco dizia, mas aqui, de quem o profeta Isaías está falando? Dele mesmo ou de outro? Ele sabia que Isaías, isso foi predito ou profetizado centenas de anos atrás. Certamente, ele diria, como Isaías virá a cumprir essa promessa? Aqui tem algo, aqui tem que ter uma revelação maior. De quem ele está falando, vê? Então, já sabia que se não estava falando de Isaías falando dele mesmo, então está falando de outro. Bom, então tem que ter outro por aqui. Então aí vejam, por meio de quem foi que recebeu a revelação. Não foi individual, a recebeu por meio de um dos apóstolos, que era dos que tinha recebido no dia de Pentecoste, vejam. E através das primícias do Espírito Santo, e foi ele que deu a revelação. Quem foi? Felipe. E Felipe estava bem adiantado em tudo que Deus estava dando naquele tempo. Fala dele somente aí. Quando ele, se foi. Ou seja, estava em um nível bem alto ali naquele tempo. Era o Espírito Santo atuando no meio dos apóstolos e no meio do povo hebreu ali, naquele tempo. Agora vejam, nesta mensagem ele diz, ministros trabalhando unidos para que se cumpram as promessas divinas, e isso foi em 2010. Ele disse, tem uma mensagem que algum dia será falado, que vai nos esclarecer muitas coisas. Mas enquanto isso, eu continuo acumulando, guardando mais e mais material. Agora ele continuou acumulando mais e mais material, e vejam
quando está sendo falado. Todo esse material que ele não falou, quando esse material está sendo trazido. E ele guardou bem. Tantas coisas que a gente poderia dizer, mas por que ele não falou isso? Isso, por que ele não falou? Isso, por que ele não falou? Porque não era ele o que tinha que nos falar. Ele tinha recebido e lá recebeu tudo que o povo de Deus hoje está recebendo. Porque tem que vir por meio de um profeta. E por meio daquele profeta estava acumulando todo o material para, vejam, hoje estar sendo falado. É porque não é ele. E ele diz, porque veja o que ele diz. Eu continuo acumulando, guardando mais material e espero que na grande capa catedral, quando estiver sendo usada, seja uma das mensagens que pregue. Aí falam, ele vai pregar. Ele disse, ele vai pregar. Veja, tem um menino, no Brasil tem um menino que me contaram que ele falou para a mãe dele. Depois vamos ver exatamente como foi. Ele disse para a mãe dele, mamãe, essa casa é de quem? Um menininho. Bom, iremos lá e vamos entrevistá-lo quando formos ao Brasil. Mamãe, de quem é essa casa? Bom, é minha e do seu pai. E ele disse, sim, é de vocês porque vocês estão vivos. Sim. Sim, filho, você refere ao quê? Pois a grande capa catedral é de José Benjamim, não é certo? E ela disse, sim, filho, mas por que você está dizendo? Porque ele está vivo. Não pode ser do irmão Branham, nem pode ser do irmão William, porque eles já se foram. Um menininho. E quando eu vi, eu fiquei assim, olha, as crianças têm mais conhecimento do que pessoas que falam que têm toda a mensagem, e que têm toda a mensagem do irmão Branham, ou que têm toda a mensagem do irmão William. E estão recopilando, e nós os ajudamos. Se precisarem de mais, saibam que estão na capa, e qualquer mensagem que necessitem, também com muito amor nós lhes daremos. Porque fala que não, a capa está escondendo a mensagem. Talvez acrescentam coisas, e isso não é assim. As mensagens que vocês necessitarem estão aí. Mas o que é dito é que ele disse que essas mensagens fossem revisadas pelo nosso irmão Miguel e pela aprovação da capa para dá-los, para dar ao povo. Mas você tem o livre-arbítrio, e o povo também deve examinar e ver tudo isso bem, que um pastor não vá pôr uma mensagem aí da forma que está, porque agora sim que são machinhos, porque o irmão ele não está. Mas o Espírito Santo está, e é o mesmo. Penso que estão escondidos como a história de ontem. Penso que os pais saíram e vamos fazer uma algazarra aqui na casa. E continua, o próprio Espírito Santo continua os observando. E vejam, um menininho tem mais conhecimento do que muitos que falam que têm um conhecimento vasto da mensagem. Não, porque eu sempre estive com ele e eu o conheço. Ele vai voltar e vai tirar ele e ele vai se pôr ali e pregar os trovões. Ou irá trazer a revelação do rapto. Onde você encontra isso nas Escrituras? Vejam, essa percepção profética, aí a gente já sabe quem a tem. Vejam, como escolhido de Deus, já pode discernir e pode ver onde está essa percepção profética dos escolhidos de Deus. Já tem essa parte que a vimos no irmão Branham. Mas vocês vejam que aqui diz, e eu espero que na grande capa catedral, quando esteja sendo usada, seja uma das mensagens que eu pregue. Para isso será mais ou menos 3 mensagens, talvez uma de introdução e talvez outra para encerrar tudo e uma para resumir tudo. Talvez uma mensagem, isso porque, recordem, ele não estava autorizado a falar o que esse ministério final estaria realizando, ou seja, da forma que tudo ia se desenvolver e por quem. Pelos imitadores. Se começasse a falar como seria, vejam, aí já iam estar procurando a maneira de, então sim, aí sim, usurpar essa posição. Agora fala, não, esse aí é um usurpador. Estão chamando o Espírito Santo de usurpador. E uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não tem perdão.
Ou seja, que a pessoa talvez não perceba, algumas talvez não perceberam que já cruzaram a linha. Esperamos que não. Mas isso é da forma como Deus vê. Porque o mensageiro pode virar como algo normal, mas tem que tomar cuidado. Como aconteceu lá com a esposa do irmão Branham. Como Deus viu. Ele não deu valor àquilo, mas vejam, o Espírito Santo não gostou disto que aconteceu lá. Quanto mais negar o Espírito Santo, atuando nesse templo, ou chamá-lo de blasfemo, ou chamá-lo de usurpador, ou chamá-lo como já o chamaram. Isso é terrível para essa pessoa. Se o ato de bater uma porta, o anjo não passou despercebido, quanto mais uma palavra de blasfêmia ou uma palavra de escarnecimento contra o Espírito Santo. Não é a pessoa, não é José Benjamin. É o que está atuando nesse tempo. Igualmente com cada um de vocês. Não é fulano ou ciclano, não é você. É o Espírito Santo em você. Portanto, devemos nos respeitar uns aos outros e consciente que somos escolhidos de Deus, primogênitos de Deus, e honrar o que esse irmão ou essa irmã leva por dentro, que é a palavra. E ao honrar a pessoa, está honrando a Deus, nos respeitando uns aos outros e nos amando uns aos outros. Fala que nenhuma palavra ociosa saia da nossa boca. Fala assim. Agora, aqui continua dizendo, assim, isso poderia ser, pois vai ser muito importante, onde vão ser esclarecidas muitas coisas, muitos mistérios divinos, ou seja, mistérios do próprio Deus. Foram ou não foram esclarecidas muitas coisas? A gente nem tem mais as contas, perdeu as contas de quantas coisas e quantidade de coisas que Deus continua esclarecendo nesse tempo final. Onde também poderá ser que nessa série, ou mais adiante, depois, fique aberto o sétimo selo, porque aí é onde o sétimo selo ficaria aberto. Ficou ou não ficou aberto o sétimo selo? Claro que sim. O sétimo selo é sua vinda. Porque o que o sétimo selo é para a igreja noiva, sua vinda, é a sétima trombeta para Israel. Moisés e Elias, é o mesmo. Mas isso vamos deixar quietinho. Estamos tocando somente algumas coisinhas e ore bastante por essa série de mensagens que estarão sendo pregadas lá. Talvez para a dedicação da grande capa catedral, aí poderemos ter pelo menos uma semana de atividades, e já tivemos mais de uma semana, onde tenhamos esses temas e depois, e que todas as congregações também em seus países estejam reunidos para escutar essa série de mensagens. Ou seja, que eu também estou me preparando para as atividades. É o Espírito Santo falando, se preparando para essas atividades. E vejam, porque ele dizia, tenham televisores e bom som, para que quando isso estivesse em funcionamento, vocês estejam conectados com a capa. Eu penso que isso é uma das recomendações, ou diretrizes, ou dicas do que o ministro com o povo devia fazer. É simples, se conectem com a capa. Não, é porque eu não entendo. Bom, então se conecte com a capa, conecta com a capa e escuta. Se você não escutar, como a palavra vai fazer aquilo para o qual é enviada? E a primeira coisa que você tem que falar é, eu creio isso que ele disse, que na capa estaria sendo pregado e estaria revelando o mistério do sétimo selo. E está cumprindo de uma maneira que eu não imaginava, mas primeiro creia. Se não crer, então como vai entender?
tem que crer com todo o coração nessa profecia. E se não crer e não fizer isso, que também não está obrigando a ninguém a fazer. Cada congregação, cada pastor tem o livre arbítrio e poderá fazer como deseja fazer. Mas lhe é falado, lhe é dito para que depois não diga, não me falaram, não me falaste claro, por que não falou tal coisa e por quê? Pois já está sendo falado bem claro, toda vez é dito claro para que depois, no julgamento, porque Deus é um Deus justo e depois no julgamento, quando vier, não é porque, não, espera, aqui está a evidência, me traz a mensagem tal, coloca a mensagem que foi pregado em tal, ou consiga a mensagem tal, mas aí não termina essa evidência, me encontra a sua atitude naquele dia frente à palavra. Deus é um Deus de evidências. E quando estiver aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer frente às duas evidências? Porque sempre tem duas testemunhas, sempre tem. Ou seja, sempre é da boca de duas testemunhas ou três, de duas ou três testemunhas, da boca de duas ou três testemunhas, vejam. E aí está esse triplo ministério do sétimo selo, Moisés e Elias. Aí já está apertando, a chuva aqui está apertando. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. E hoje estaremos tocando alguns temas referentes a tudo que Deus está realizando nesta culminação do programa divino. Que Deus os guarde e os abençoe e adiante, para que não se molhem. Até agorinha, se Deus quiser. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém.